O ar na sala de reuniões da Almeida e Filhos Construções estava pesado, carregado com o tipo de silêncio que precede uma execução. Eu estava de pé no centro da sala, sob o brilho frio das luzes fluorescentes. Do outro lado da longa mesa de mogno, meu sogro, o Sr. Carlos Almeida, olhava para mim com uma expressão de profunda decepção. Ao seu lado, meu cunhado, Ricardo, o instigador de tudo aquilo, mal conseguia conter um sorriso presunçoso. Minha esposa, Mariana, irmã de Ricardo, estava sentada um pouco afastada, com o rosto pálido e os olhos cheios de uma confusão dolorosa. Os outros membros da diretoria, tios e primos, evitavam meu olhar, concentrando-se em papéis que não estavam realmente lendo. Lucas, nós analisamos os livros. Começou o Sr. Carlos. Sua voz, normalmente tão calorosa e paternal, agora soava dura como granito. Há um desvio de R$ 250 mil. As transferências foram rastreadas até uma conta offshore, uma conta que está em seu nome. Cada palavra era um golpe físico. R$ 250 mil. Eu mal conseguia processar o número. Eu, que havia dedicado os últimos 15 anos da minha vida a esta empresa, que a tratava como se fosse minha, que trabalhava fins de semana e feriados para garantir que cada projeto fosse perfeito. Isso é impossível, eu disse, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Eu nunca faria uma coisa dessas. Deve haver um engano. Ricardo soltou uma risada debochada. Um engano, Lucas? Sério? Nós temos os registros bancários, as assinaturas digitais. Você achou que ninguém iria perceber? Achou que poderia simplesmente roubar da família que te acolheu e sair impune? Ele se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma malícia que me gelou até os ossos. Ele estava saboreando cada segundo da minha humilhação. Olhei para Mariana, implorando com os olhos para que ela visse a verdade, para que ela me defendesse. Mas ela apenas balançou a cabeça, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. A dúvida em seus olhos foi a facada final. Eu não sei o que dizer. Gaguejei, o chão desaparecendo sob meus pés. Não precisa dizer nada, disse o Sr. Carlos, seu tom final e cortante. Arrume suas coisas. Sua posição na Almeida em Filhos está terminada. E quanto a você fazer parte desta família, acho que isso também está encerrado. A humilhação era completa. Fui demitido, acusado de ser um ladrão e praticamente expulso da minha própria família, tudo orquestrado pelo homem que sorria vitoriosamente do outro lado da mesa. Enquanto eu caminhava em direção à porta, sentindo o peso de todos aqueles olhares nas minhas costas, uma única imagem passou pela minha mente, não como um pensamento, mas como um farol na escuridão. A pequena luz vermelha, quase imperceptível, no canto do meu escritório. A câmera. Ricardo, em sua arrogância, em sua pressa para me destruir, havia se esquecido do detalhe mais importante. Ele não sabia que, nos últimos 6 meses, eu vinha gravando tudo. E naquele momento, o desespero se transformou em uma fúria fria e calculista. O jogo dele havia apenas começado, mas eu seria quem o terminaria. Quando conheci Mariana, eu era apenas um jovem engenheiro recém-formado, cheio de ideias, mas com pouco capital. A Almeida em Filhos era uma construtora de médio porte, respeitada na região, fundada por seu pai, Carlos, um homem que construiu seu império com um trabalho duro e um aperto de mão firme. Ricardo, seu filho, já estava na empresa, mas passava mais tempo em almoços de negócios do que em canteiros de obras. Ele tinha o nome, mas não a paixão. Eu, por outro lado, via beleza no concreto, na estrutura, na transformação de um projeto em realidade. Carlos viu essa paixão em mim. Quando Mariana e eu nos casamos, ele me ofereceu um cargo de gerente de projetos. Foi uma oportunidade de ouro e eu a agarrei com as 2 mãos. Trabalhei incansavelmente, não apenas para provar meu valor para ele, mas para construir um futuro para Mariana e para mim. Eu chegava antes de todo mundo e saía muito depois. Aprendi cada faceta do negócio, desde a negociação com fornecedores até a gestão de equipes em campo. Em 5 anos, eu havia me tornado o braço direito de Carlos. Ele confiava no meu julgamento e na minha ética de trabalho. Ricardo, no entanto, nunca me aceitou. Para ele, eu era o forasteiro. O homem que havia roubado não apenas sua irmã, mas também a atenção de seu pai.
Ele via meu sucesso não como um trunfo para a empresa, mas como uma ameaça direta à sua herança. Sua hostilidade era sutil no início. Comentários sarcásticos em reuniões, projetos meus que misteriosamente encontravam obstáculos burocráticos, elogios a mim que eram sempre seguidos de um mas. Lucas é ótimo com os detalhes técnicos, ele dizia na frente de Carlos, mas ele não tem a visão de negócios para o quadro geral. Ele pensa como um funcionário, não como um dono. Eu ignorava. Mariana me pedia para ter paciência. Ele só é inseguro, meu amor. Ele se sente ameaçado porque papai te admira tanto, ela dizia, e eu acreditava nela. Eu me concentrava no trabalho, nos resultados. Sob minha supervisão, a Almeida em Filhos dobrou seu faturamento. Ganhamos licitações para projetos maiores e mais prestigiosos. Eu negociei contratos que economizaram milhões para a empresa. Carlos estava nas nuvens e começou a falar em me tornar sócio. Foi aí que o comportamento de Ricardo escalou de hostilidade passiva para sabotagem ativa. Ele começou a me excluir de e-mails importantes, a esquecer de me convidar para reuniões cruciais. Certa vez ele alterou as especificações de um material em um grande projeto residencial, o que resultou em um atraso de 2 meses e custos extras significativos. Ele culpou um erro de comunicação da minha equipe, mas eu sabia que tinha sido ele. Não tinha como provar, então engoli o prejuízo e trabalhei dobrado para consertar o estrago. A tensão estava me consumindo. Comecei a desconfiar de tudo. Foi por isso que instalei as câmeras. A princípio era apenas por segurança. Tivemos alguns pequenos furtos de ferramentas em um dos canteiros e usei isso como desculpa para instalar um sistema de vigilância abrangente, incluindo uma pequena câmera discreta no meu próprio escritório. Eu disse a todos que era para proteger os ativos da empresa, mas no fundo era para me proteger de Ricardo. Eu sentia que ele estava planejando algo grande, algo que poderia me destruir profissionalmente. Nunca imaginei que ele seria tão baixo a ponto de me acusar de roubo, de usar a própria família como arma. Por 15 anos eu me dediquei de corpo e alma àquela família e àquela empresa. Renunciei a férias, perdi eventos com amigos. Quando a mãe de Mariana adoeceu, fui eu quem a levou às consultas de quimioterapia quando Carlos e Ricardo estavam ocupados demais. Quando Ricardo se meteu em uma dívida de jogo, fui eu quem secretamente emprestou o dinheiro a Carlos para que ele pudesse pagar os agiotas sem que o resto da família soubesse. Eu os protegi, os apoiei, os amei como se fossem meus. E a recompensa foi uma faca nas costas, torcida com um sorriso de escárnio. A injustiça era tão avassaladora, tão profunda, que queimava mais do que qualquer raiva. O caminho do meu escritório até a porta da frente da empresa pareceu uma caminhada da vergonha. Colegas com quem eu trabalhava há anos desviavam o olhar. Vi pena nos olhos de alguns, um triunfo mal disfarçado nos de outros que eram leais a Ricardo. Ninguém disse uma palavra. Ninguém estendeu a mão. Eu era um pária. Cheguei em casa e encontrei Mariana sentada no escuro da sala de estar. Ela tinha chorado. Seus olhos estavam inchados e vermelhos. Como você pôde, Lucas? Ela sussurrou, a voz embargada. Como você pôde fazer isso conosco? Com o meu pai? Eu não fiz, Mariana. Você tem que acreditar em mim, eu disse aproximando-me dela. Ela recuou. Eles me mostraram os papéis. A conta está no seu nome. Ricardo disse que você vinha reclamando de dinheiro, que se sentia mal pago. Ricardo está mentindo. Eu a interrompi, a frustração crescendo em mim. Ele está me armando. Ele sempre me odiou. Você sabe disso. Odiar é uma coisa, Lucas. Forjar provas, arruinar sua vida. Meu irmão não faria isso. A fé inabalável dela nele, mesmo diante de tudo, foi o que mais doeu. Percebi que Ricardo não havia apenas planejado a armadilha financeira. Ele havia passado anos envenenando a mente de Mariana contra mim, plantando sementes de dúvida que agora floresciam em um jardim de desconfiança. Eu estava sozinho. Naquela noite, dormi no sofá. Ou melhor, fingi dormir. Minha mente estava a 1000 por hora, repassando cada detalhe, cada olhar, cada palavra daquela reunião. A dor da traição era um peso físico no meu peito, mas sob a dor, uma chama começava a queimar. A raiva. Uma raiva fria e precisa. Eles achavam que tinham me derrotado, que eu iria rastejar para longe com o rabo entre as pernas.
Estavam enganados. Foi por volta das 3 da manhã que a ideia tomou forma. A câmera. A pequena e esquecida câmera no meu escritório. Se Ricardo tivesse feito as transferências do meu computador, ou mesmo plantado arquivos lá, tudo estaria gravado. Era um tiro no escuro. O sistema de segurança gravava em um servidor na nuvem e eu tinha acesso remoto como administrador. Ele provavelmente nem sabia que a câmera existia, considerando-a apenas mais um sensor de movimento inútil. Levantei-me do sofá, peguei meu laptop e fui para o pequeno escritório em casa. Com as mãos tremendo, digitei minhas credenciais de login. O acesso foi concedido. Naveguei até o arquivo do meu escritório, procurando pelas datas em que as transferências foram feitas, de acordo com os documentos que Ricardo havia apresentado, e lá estava. Cliquei no primeiro arquivo de vídeo, de 2 semanas atrás, às 23h47. A imagem do meu escritório apareceu na tela, vazia e silenciosa. Avancei rapidamente. Então, a porta se abriu. A figura de Ricardo entrou sorrateiramente, olhando por cima do ombro. Meu coração começou a bater mais forte. Ele se sentou na minha cadeira, ligou o meu computador. Ele devia ter pego minha senha de alguma forma e começou a digitar. A tela do meu computador não era visível, mas suas ações eram. Por quase 1 hora, ele trabalhou, abrindo janelas, transferindo arquivos de um pendrive. Meu sangue gelou. Assisti a mais 2 vídeos de noites diferentes mostrando a mesma rotina clandestina. Ele não apenas fez as transferências, ele fabricou um rastro digital elaborado para me incriminar, provavelmente usando redes VPN e contas falsas para tornar tudo mais convincente. E então, no último vídeo, a prova de ouro. Depois de terminar seu trabalho sujo, ele se virou para a sala vazia e sorriu, um sorriso largo e triunfante. Ele pegou o celular, discou um número e disse, sua voz clara como cristal pelo microfone da câmera: "Pai, está feito. Pegamos ele. O Lucas não vai mais ser um problema." Meu queixo caiu. Carlos. Meu sogro não era uma vítima da manipulação de Ricardo. Ele era um cúmplice. A decepção que ele demonstrou na reunião não era por mim. Era uma atuação. Eles planejaram isso juntos. A percepção me atingiu com a força de um soco. Não era apenas sobre a inveja de Ricardo. Era sobre o controle de Carlos. Ele nunca quis um sócio que não fosse do seu sangue. Ele me usou para fazer a empresa crescer e agora, que eu era mais valioso e influente, ele e seu filho herdeiro me descartaram da maneira mais cruel possível. Aquele foi o meu ponto de virada. A dor deu lugar a uma determinação gélida. Eu tinha a verdade em um arquivo de vídeo, mas mostrar imediatamente seria um erro. Eles negariam. Diriam que o vídeo foi manipulado. Tentariam desacreditá-lo. Não, eu não lhes daria essa chance. Eu não queria apenas provar minha inocência. Eu queria justiça, uma justiça poética que os faria desmoronar sob o peso de sua própria arrogância. Comecei a planejar, não mais como um homem ferido, mas como um estrategista. Baixei todos os vídeos, fiz múltiplos backups em drives seguros e apaguei os originais do servidor na nuvem. Ninguém mais tinha acesso àquelas gravações além de mim. O passo seguinte era deixar que eles se aprofundassem na própria mentira. Eu não os contataria. Eu desapareceria deixando-os pensar que haviam vencido. Enquanto isso, eu reuniria mais munição. Contratei discretamente um investigador particular, um ex-policial recomendado por um amigo de confiança. A missão dele era simples: cavar a vida de Ricardo. Finanças, hábitos, segredos. Eu tinha a sensação de que o roubo na empresa era apenas a ponta do iceberg. Os dias se transformaram em 1 semana. Eu me mudei para um pequeno apartamento alugado no outro lado da cidade. Mariana tentou me ligar algumas vezes, mas eu não atendi. Eu precisava de espaço para pensar, e sabia que qualquer conversa com ela seria reportada diretamente a Carlos e Ricardo. Eu precisava que eles acreditassem que eu estava quebrado e isolado. O investigador, chamado Jonas, não demorou a encontrar ouro. Ricardo não tinha apenas uma dívida de jogo. Ele estava envolvido em um esquema de fraude com licitações de construção. Ele usava informações privilegiadas da Almeida em Filhos para ajudar uma construtora concorrente, menor e de reputação duvidosa, a ganhar pequenas licitações públicas, recebendo uma gorda comissão por baixo dos panos. O dinheiro que ele me acusou de roubar era provavelmente para cobrir um buraco em suas próprias finanças fraudulentas.
Ele não estava apenas me incriminando para me tirar do caminho, ele estava me usando como bode expiatório para seus próprios crimes. Jonas também descobriu que a conta offshore para a qual o dinheiro foi transferido, embora tecnicamente aberta em meu nome, provavelmente com documentos falsificados, tinha um histórico de transações que levavam de volta a empresas de fachada ligadas a essa construtora concorrente. A trilha era complexa, mas estava lá. Ricardo era descuidado. Ele se achava intocável. Com essa nova informação, meu plano se tornou mais claro. Apenas expor a armação contra mim não era suficiente. Eu iria expor toda a sua operação podre. A queda deles não seria apenas familiar, seria pública e espetacular. O momento perfeito precisava ser escolhido com cuidado. E o destino, ironicamente, me entregou de bandeja. Recebi um e-mail encaminhado por um antigo colega. A Almeida em Filhos estava concorrendo à sua maior licitação até hoje. Um complexo governamental multibilionário. A apresentação final para o comitê de licitação seria em 2 semanas, e a empresa estava organizando um grande evento de imprensa para anunciar sua proposta, demonstrando confiança e transparência. Carlos e Ricardo estariam lá. A elite da construção civil estaria lá. A imprensa estaria lá. Seria o palco perfeito para o meu ato final. Passei as 2 semanas seguintes em uma reclusão quase total, preparando cada detalhe. Editei os vídeos, criando uma compilação curta e impactante. O primeiro clipe mostrava Ricardo entrando no meu escritório e manipulando meu computador. O segundo era o áudio cristalino de sua conversa com o pai. Está feito, pegamos ele. O terceiro era uma montagem rápida das evidências que Jonas havia coletado. Diagramas mostrando a conexão de Ricardo com a construtora concorrente, registros de suas fraudes em licitações e o rastro do dinheiro da conta offshore. Contatei um jornalista investigativo de um grande jornal, alguém conhecido por sua tenacidade e por não ter medo de derrubar figurões. Apresentei a ele um resumo da história, sem entregar as provas principais, apenas o suficiente para aguçar seu apetite. Ele concordou em estar no evento, com um cinegrafista, esperando pelo meu sinal. Na véspera do evento, liguei para Mariana. Sua voz era uma mistura de alívio e raiva. Lucas, onde você está? Por que não atende minhas ligações? Eu precisava de um tempo, Mariana. Eu disse, mantendo minha voz calma e controlada. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Eu amo você, e amanhã tudo fará sentido. Apenas me prometa que estará no evento da empresa e que, não importa o que aconteça, você assistirá até o fim. Houve uma longa pausa. O que você vai fazer, Lucas? Vou mostrar a todos a verdade, respondi, e desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Eu sabia que ela iria. A curiosidade e a pequena semente de esperança que minha ligação plantou seriam mais fortes do que a lealdade ao pai e ao irmão. Na manhã do evento, vesti meu melhor terno. Olhei para o meu reflexo no espelho. O homem que me encarava não era a vítima humilhada que havia sido expulsa da sala de reuniões. Era alguém mais frio, mais focado, alguém que havia atravessado o inferno e estava pronto para arrastar seus demônios para a luz. Eu não sentia mais dor ou tristeza. Sentia apenas o peso gelado da justiça que estava prestes a servir. O salão de eventos do hotel de luxo estava lotado. Lustres de cristal pendiam do teto. Garçons circulavam com taças de champanhe e o zumbido de conversas importantes preenchia o ar. No palco, um grande telão exibia o logotipo da Almeida em Filhos Construções. Carlos e Ricardo estavam na primeira fila, recebendo tapinhas nas costas e apertos de mão, os reis em seu castelo. Vi Mariana em um canto, parecendo nervosa, exatamente como eu esperava. Entrei por uma porta lateral, evitando a recepção principal. O organizador do evento, um homem que eu havia contratado para projetos anteriores e que me devia um favor, me guiou até a sala de controle de áudio e vídeo. Você tem certeza disso, Lucas? Ele sussurrou, olhando para o pendrive na minha mão. Absoluta, respondi. Quando Ricardo subir ao palco para começar a apresentação, espere 30 segundos e então rode este arquivo no telão principal. Som no máximo. Ele engoliu em seco, mas assentiu. Por você, Lucas. Você sempre foi correto comigo. Voltei para o salão, posicionando-me perto da parte de trás, nas sombras, onde poderia ver tudo sem ser visto.
Meu coração batia forte, não de medo, mas de antecipação. O mestre de cerimônias anunciou o início do programa. Carlos deu um discurso breve e eloquente sobre o futuro da empresa e a importância da integridade nos negócios. A ironia era tão espessa que eu quase podia sentir seu gosto. Então, ele chamou seu filho ao palco. E agora, para apresentar os detalhes da nossa proposta visionária, o futuro da Almeida em Filhos, meu filho, Ricardo Almeida. Ricardo subiu ao palco sob uma salva de palmas. Ele se aproximou do púlpito, o mesmo sorriso arrogante e presunçoso no rosto. Ele se deleitava com a atenção, o poder. Obrigado, pai. Boa tarde a todos, começou ele. O que vocês estão prestes a ver não é apenas um projeto de construção. É um testemunho do que a Almeida em Filhos representa. Inovação, força e, acima de tudo, confiança. Essas foram as últimas palavras que ele conseguiu dizer. Exatamente 30 segundos depois de seu discurso, o telão atrás dele piscou e ficou preto. Um murmúrio percorreu a multidão. Ricardo olhou para trás, confuso, e então o vídeo começou. A primeira imagem era inconfundível. O interior do meu escritório, visto pela câmera de segurança. A data e a hora estavam estampadas no canto. E então, a porta se abriu e a figura do próprio Ricardo, o homem no palco, apareceu na tela, movendo-se furtivamente. O silêncio no salão foi instantâneo e absoluto. Todos os olhos estavam grudados na tela. Vi o rosto de Ricardo perder toda a cor, transformando-se em uma máscara de puro pânico. Ele gesticulou freneticamente para a equipe de AV, mas ninguém respondeu. O vídeo continuou, mostrando-o no meu computador. Então, o áudio. A voz de Ricardo, amplificada pelo sistema de som do salão, ecoou, clara e condenatória. Pai, está feito. Pegamos ele. O Lucas não vai mais ser um problema. Um grito chocado veio da primeira fila. Era Mariana. Carlos estava congelado em seu assento, seu rosto uma mistura de fúria e terror. O vídeo mudou para a próxima cena. Os diagramas da fraude de licitação, os nomes das empresas de fachada, os extratos bancários da conta offshore. A história toda estava ali, em alta definição, para que centenas das pessoas mais influentes da cidade vissem. Quando o vídeo terminou, deixando o logotipo do jornal investigativo na tela, o silêncio foi quebrado por um pandemônio. Flashes de câmeras disparavam. O jornalista que eu contatei já estava de pé, fazendo perguntas em voz alta. Ricardo, no palco, parecia um animal encurralado. Ele tentou falar, gaguejou algo sobre manipulação, mas ninguém estava ouvindo. Saí das sombras e caminhei lentamente pelo corredor central em direção ao palco. As pessoas se afastaram, abrindo caminho, seus rostos um misto de choque e fascínio. Quando cheguei à frente, olhei primeiro para Mariana. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas seus olhos, ao encontrarem os meus, não continham mais dúvida. Apenas uma compreensão horrível e um pedido de desculpas silencioso. Então, olhei para Carlos. O grande patriarca, o homem da integridade, parecia ter envelhecido 20 anos em 5 minutos. Ele sabia que estava acabado. Finalmente, meus olhos se fixaram em Ricardo, que agora tremia no palco. Peguei um microfone de uma mesa próxima. Meu nome é Lucas Ferreira, eu disse, minha voz firme e clara, ressoando por todo o salão. Por 15 anos eu dei meu sangue, suor e lealdade a esta empresa. Em troca, fui acusado de roubo por esses 2 homens, para que pudessem me remover e encobrir seus próprios crimes. Eles subestimaram uma coisa. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras assentar. Eles não sabiam que eu tinha as câmeras. Naquele momento, 2 policiais uniformizados, alertados pelo meu advogado, entraram no salão e caminharam calmamente em direção ao palco. A justiça não era mais apenas poética, ela havia chegado. As consequências foram rápidas e brutais. Ricardo e Carlos foram presos ali mesmo no evento, em frente a toda a imprensa e seus pares. A história explodiu, tornando-se o maior escândalo do setor de construção do Estado. A licitação para o complexo governamental foi obviamente perdida e a reputação da Almeida em Filhos foi destruída da noite para o dia. A empresa entrou em colapso.
Com Carlos e Ricardo enfrentando múltiplas acusações de fraude, conspiração e falsificação, os bancos congelaram os créditos e os clientes cancelaram os contratos. A outrora orgulhosa Almeida Filhos foi forçada a declarar falência em poucos meses. Mariana pediu o divórcio. A revelação da traição de seu pai e irmão e a percepção de como ela mesma havia sido manipulada quebraram algo dentro dela. Ela me procurou no dia seguinte ao evento, chorando, pedindo perdão por ter duvidado de mim. Eu a perdoei, é claro. Ela também era uma vítima na teia de mentiras deles. Mas nosso relacionamento estava fraturado. Precisávamos de tempo e espaço. Ela se mudou para o sul para ficar com uma tia, para se curar longe do epicentro da destruição de sua família. Mantivemos contato, e a porta para o nosso futuro juntos permaneceu entreaberta, mas não forçamos nada. Quanto a mim, a vindicação foi completa, mas não me trouxe a alegria que eu esperava. Apenas um vazio, um alívio silencioso. Eu havia vencido, mas o custo foi a família e a empresa que eu um dia amei. Testemunhei no julgamento, apresentando as provas de forma calma e metódica. Ricardo, tentando salvar a própria pele, acabou confessando tudo em troca de uma sentença reduzida. Carlos, orgulhoso demais para admitir a derrota, foi a julgamento e foi condenado a uma pena de prisão ainda mais longa. O império que ele construiu com as próprias mãos foi desfeito por sua própria ganância e arrogância. Com o dinheiro que economizei ao longo dos anos e com a ajuda de alguns dos funcionários leais e engenheiros da antiga Almeida Filhos que se viram desempregados, decidi recomeçar. Fundei minha própria construtora, a Ferreira Engenharia em Construção. Começamos pequenos, pegando os projetos que ninguém queria. Mas nossa reputação de honestidade e trabalho de qualidade se espalhou rapidamente. Não prometíamos o mais barato, prometíamos o melhor. Em 2 anos já éramos uma força a ser reconhecida no mercado, preenchendo o vácuo deixado pela queda da empresa do meu ex-sogro. 1 ano depois que tudo aconteceu, Mariana voltou. Ela estava diferente, mais forte, mais segura de si. Tinha feito terapia e estava pronta para reconstruir, não a vida que tínhamos, mas uma nova, baseada em uma confiança que havia sido testada pelo fogo e sobrevivido. Recomeçamos nosso relacionamento do zero, como 2 sobreviventes aprendendo a confiar novamente. Hoje, a Ferreira Engenharia é uma das construtoras mais respeitadas do país. Mariana trabalha ao meu lado, não como a esposa do chefe, mas como nossa diretora de sustentabilidade e relações com a comunidade. Construímos nossa empresa sobre os princípios que a Almeida Filhos apenas fingia ter: integridade, transparência e respeito. Às vezes penso em Carlos e Ricardo. Ricardo cumpriu sua pena e agora vive em desgraça, trabalhando em um emprego de baixo nível em outra cidade. Carlos ainda está na prisão. Nunca mais falei com nenhum deles. Eles se tornaram fantasmas de um passado que eu sobrevivi. A traição que sofri quase me destruiu, mas no final me libertou. Ensinou-me que a verdadeira força não vem de evitar conflitos, mas de enfrentá-los com a verdade. A câmera no meu escritório não apenas gravou um crime, ela registrou o momento em que parei de ser uma vítima e comecei a ser o arquiteto do meu próprio destino. E essa é uma fundação que nenhuma mentira pode abalar. O que você faria no meu lugar? Teria usado as provas imediatamente ou teria planejado uma vingança tão pública? Acredita que a justiça, por mais dura que seja, é a única maneira de lidar com uma traição familiar dessa magnitude? Quero muito saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais histórias emocionantes como esta todos os dias. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve.